Bom, seguinte, galera. A gente vai entrar. Não liga não, tá? O microfone aqui do Galvão, mas. Não liga não. Nós vamos entrar agora numa disciplina que é chamada de Fundamentos da Instrumentação, tá? Aqui no meu slide tá colocado aqui como instrumentação industrial, mas não liga não. Nós vamos falar sobre fundamentos da instrumentação. Peço silêncio agora, por favor. Qual que é a importância de você estudar a parte de instrumentação? Na verdade, esse curso ele é segmentado, ele tem a parte de instrumentação, na verdade, a gente vê durante o curso todo, porque não faz sentido ter nenhum projeto de automação industrial onde você não tem pelo menos um elemento sensor, um elemento transdutor, ou seja, não tem instrumentos de medida, ou você não tem ferramentas que trabalham com medição, tá? Então, durante o curso todo, você vai ouvir falar sobre isso. E essa disciplina que nós vamos entrar aqui agora é uma disciplina que é chamada de Fundamentos de Instrumentação. O que seria essa disciplina? Essa disciplina seria uma base para fazer com que você entenda, né, como é que funcionam os instrumentos industriais, de forma genérica, aquele arroz com feijão, né? Mas ela vai te dar uma ideia. Pô, entendi o que é um instrumento industrial, entendi para que ele serve. Aí, no decorrer das aulas, a gente vai estudando aí, né? Instrumento por instrumento. Inclusive, eu estou com um deles aqui, tá? Estou com um instrumento aqui em minhas mãos nesse momento. Difícil ver isso aqui, né? Aqui em Estrela é bem difícil ver. Alguém já viu isso aqui? Nunca ninguém viu isso aqui? Não? Não, na câmera não. Isso aqui você vai encontrar muito em petroquímica. Muito. Isso ele é bem robusto, né? Por quê? Isso aqui é um instrumento, isso aqui é chamado de transmissor de temperatura. Transmissor da Smart. Então, o que eu faço aqui? Ó, é bem robusto. Isso aqui é bem robusto. Eu estava até conversando com o coordenador para ver se ele libera, por exemplo, para a gente fazer algumas práticas para tentar montar a planta para esse processo aqui. Né? Para a gente poder fazer a montagem, fazer o uso da oficina. Então, o que acontece? Ó? Então, aqui eu coloco os eletrodutos, né? Para passar por aqui. Vem aqui o termopar. O termopar é um sensor de temperatura. Conecto ele aqui e dele vai sair um sinal que eu vou colocar lá no CLP. E aqui ele vai me informar, por exemplo, a temperatura de alguma coisa. Vai transmitir o valor através de um sinal analógico, né? Do CLP entender que temperatura que está, por exemplo, uma caldeira, sei lá, um tanque qualquer, né? Ou um processo, um forno, enfim. Isso aqui é mais usado em processo bem pesado, né? Mas enfim, são coisas que a gente vai ver ao longo do tempo. Só estou mostrando para vocês que instrumentação faz parte da nossa vida, né? Se você olhar aqui, por exemplo, nesse laboratório, você vai encontrar diversos processinhos industriais aí, não vai? Se você começar a olhar com um pouquinho mais de detalhe as plantas, você vai encontrar muito instrumento de medida. Muito instrumento, muitos elementos que fazem medição de presença, a pressão, se for na outra planta, vazão. Então, aonde você for numa fábrica, você vai encontrar um elemento que mede alguma coisa. Quando você trabalha no dia a dia, você também atua com instrumentação. Por exemplo, o mecânico. Uma ferramenta muito importante do mecânico, né? O paquímetro, né? Que é um instrumento para trabalhar com a parte dimensional, né? É um instrumento para você medir a parte dimensional de uma peça. Certo? O paquímetro mede o quê? Comprimento. O que mais? O que mais? Cadê os mecânicos aqui? Altura, largura, profundidade. Profundidade, né? Os eletricistas, certo? Também trabalham com instrumentação. Me diga aí um exemplo de instrumento de um eletricista. Né? O multímetro não é um instrumento de medida. Não é. Não é um instrumento de medida. O instrumento de medida é o voltímetro, é o amperímetro, é o ohmímetro, é o capacímetro, certo? O multímetro é um conjunto de instrumentos de medição, certo?
É que, ó, assim, a nomenclatura diz o quê? Você fala, o multímetro, o nome multímetro é um conjunto de instrumentos, né? Só que a maioria das pessoas acha que o multímetro serve para quê? De tensão e corrente. Dependendo do multímetro, mede até a temperatura. Tá? Por isso o nome multímetro. Não é multilaser, tá? É multímetro. Né? Então, assim, quando eu falo que não é um instrumento de medição, não é diretamente, né? O instrumento que mede mesmo é o voltímetro. A mesma coisa quando você fala de... vou falar o termo aqui, amperagem. Esse termo não existe, né? O termo amperagem, voltagem não existe. O que existe é corrente elétrica e tensão elétrica. Tá? Ah, professor, por que você está falando assim? Cara, porque a gente tem que ensinar assim. No dia a dia aí, se você falar o termo errado, não vai dar em nada. Mas, né, os professores, né, os doutores da vida aí, né, que escrevem livros, etc., eles não gostam que utilize o termo correto. Mas, enfim. Então, a instrumentação ela faz parte da nossa vida. Só que a instrumentação hoje, no nosso dia a dia, ela mede qualquer coisa. Eu acho que hoje tem instrumento que mede até alma penada. Se você entrar, por exemplo, lá no... Eu acho que era um ratinho. Você lembra do ratinho? Né? Tem instrumento que mede até se existe ou não alma penada presente, em qual é a intensidade dela. Né? Então, instrumentação na automação, na indústria, é uma coisa que você vai ver muito. Tá? Muito mesmo. Seja ela numa máquina, no processo, ou seja ela você trabalhando no dia a dia, né? E essa matéria é para falar para você o que é realmente instrumentação. Definição um pouco mais técnica, né? Desenvolve técnicas de medição, indicação, registro e controle de processo de fabricação, visando a otimização e eficiência desse processo. Vamos falar um pouquinho sobre medição. O que é medir? Medir uma grandeza. O que é uma grandeza? Dá um exemplo de uma grandeza física aí. Qualquer uma. Dá uma mais, por exemplo, nessa sala aqui. O que o ar-condicionado está medindo ali? Temperatura, né? Por exemplo, temperatura é uma grandeza física. Outro exemplo. Pressão, vazão, força, tensão, certo? Umidade. Então, medir é você analisar a intensidade de alguma determinada grandeza física. Indicar. O que é indicação? Não adianta você medir e você não informar, né? Então, por exemplo, você pega, por exemplo, um instrumento de... Esse instrumento aqui, ele é chamado de transmissor. Eu peguei justo o instrumento mais difícil para vocês entenderem. Mas tudo bem, a vida é assim mesmo. O transmissor, ele não é um sensor nem transdutor. Ele só transmite informação. Mas o transmissor, ele tem um ponto na instrumentação aqui, que é a indicação. Certo? É a indicação. Então, o que é que acontece? Eu tenho um elemento que faz a medição. Por exemplo, a temperatura. Um exemplo de instrumento, de sensor que mede temperatura. Termopar. Aguardando as palavras aí. Ou uma termorresistência. Tá? Termopar é um instrumento que eu vou lá, coloco ele na superfície que eu quero fazer a medição, no ambiente, seja ele onde for, certo? Ele capta as informações. Como é que o instrumento funciona, pessoal? Ele capta, certo? Ele mede a intensidade da grandeza física e ele tem a função de converter essa grandeza física num sinal elétrico. Termopar. Como é que funciona o termopar? O termopar, ele tem duas juntas metálicas que, conforme essas juntas metálicas vai recebendo a excitação de calor, o que ele vai fazer? Ele vai variar uma resistência elétrica. Acho que vocês devem estar tendo aula de eletricidade já, não está tendo, não? Então, se eu falar resistência aqui, vocês
Já está sabendo aí mais ou menos o que eu estou comentando aqui, certo? Então o que acontece? O termopar, ele vai, conforme ele recebe calor, as juntas metálicas dele vai gerando uma variaçãozinha elétrica. E o termopar, ele vai estar conectado, por exemplo, num instrumento como esse aqui, que é o transmissor. Aí a eletrônica que está aqui dentro recebe essa variação dessa resistência e transforma essa variação de resistência que está proporcional à temperatura que ele está medindo em um sinal de tensão elétrica ou de corrente, né? Depois que ele faz a transformação, o processamento, ele envia, esse aqui é um transmissor, ele envia esse sinal para um controlador, pode ser, por exemplo, o CLP, e o CLP entender qual que é a temperatura que está naquela máquina, naquele processo, né? Mas, o que esse cara... Isso aqui é o transmissor, por isso que eu falei que é o mais difícil, que eu peguei, né? Eu queria ter pegado o sensor fotoelétrico ali, mas eu peguei justamente o transmissor. Mas falando sobre a definição, gente. A definição, a gente entendeu que o sensor é aquele cara que mede, aquele cara que capta, mede a intensidade da grandeza física. Aí tem que ter uma indicação. Então, tem instrumentos que indicam alguma coisa. Por exemplo, esse cara indica, não indica? Ele indica qual que é a temperatura. Indicar não é medir. Certo? Está indicando. Me dá outro exemplo de um instrumento que indica. Manômetro. Né? O que é o manômetro? O manômetro, gente, é um instrumento para poder fazer a medição de pressão. Oi? Isso. Exato. Oi. Mas existem esses instrumentos de medição assim, que eles aguentam a capacidade de calor, de alto calor? Isso aqui, né? Ó a robustez dele. Pega pra você ver. Se você jogar na cabeça de alguém, você mata. Assim. Olha a robustez dele. Pode passar uma sala para o pessoal ver. Se deixar perto de um alto forno, ele vai aguentar? Ele é isolado. Tem muita isolação. A pergunta dele é muito interessante. Se eu tiver, por exemplo, um transmissor desse cara, igual esse aí, e ele tiver num processo pancada, bem rústico, bem pancada mesmo, será que a temperatura, será que o ambiente agressivo vai influenciar no processamento do sinal desse cara? Muito importante a pergunta dele. Sim, só que está passando o transmissor. Analisa aí, vê se ele não é robusto. Né? Ele já é preparado. Vocês podem abrir ele. Você olha onde está a parte elétrica. Ó, você vai ficar meia hora aí para poder... Tá vendo? Então, assim, os instrumentos hoje em dia, aí vai depender do quanto você quer pagar. Então, você tem instrumento. Um cara desse aí deve passar de 5 mil reais. Acho que 5 mil é pouco ainda. Passar de 5 mil reais. Professor, tem a claridade também, tem algumas marcas que varia a claridade do ambiente também. Aí a gente está trabalhando, aí a gente vai para uma área de instrumentação óptica. Hoje um colega estava comentando que teve um problema na moldura, os caras não estavam conseguindo regular uma máquina. Não sei como. Aí a gente trabalha com instrumentação para medir iluminação. O técnico não conseguia, os gestores também não conseguiam arrumar o problema. Aí, vendo lá as manutenções que foi feita, os caras tinham trocado uma lâmpada, ficava perto do sensor lá. E essa lâmpada estava errada. Influenciou. A voltagem dela era maior do que a normal, então já influenciava Então, na operação final da máquina. influenciou. E tipo, é uma coisa mínima que os caras nem Pensou, né? do nada que passou por lá, que você não vai mexer nessa lâmpada aqui, foi dela, Tá. É que você está trabalhando com instrumentação óptica, né? Aí é... Com certeza. Ô, gente, então, indicação. Um outro exemplo de um instrumento que também indica é o multímetro, né? Concorda comigo? Se você pegar lá o multímetro, pegar as pontas de prova... Oi? Power meter? Power meter? Mas você quer correlacionar ele o quê? Na automação? Porque assim, quando a gente fala de instrumentação, porque hoje em dia, tirando a questão dos sensores, né? Você pega um instrumento que mede alguma coisa, ele precisa te indicar. Vou pegar um instrumento que mede. Uma plaquinha,
Tem que indicar. Entendeu? Aí essa indicação pode ser eletrônica, né? Pode ser sonora, né? Pode ser totalmente mecânica. Então, assim, a maioria hoje é visual, né? A maioria hoje é visual. Relógio. Então, você, olha esse cara aqui, ó. Isso é o quê? É um manômetro. Esse instrumento é 100% mecânico. Esse instrumento é 100% mecânico. Por quê? A própria pressão do ar comprimido, o que ele faz? Ele age sobre um mecanismo que movimenta o gauge, que é o cursor ali do manômetro, né? Então ele tem uma molinha ali, tem uma resistência, ele tem uma mola que recebe essa pressão e conforme ela vai sendo comprimida, ela movimenta o gauge. Então o manômetro, que é um instrumento para medir pressão, ele mede e ele indica. O multímetro, né? Ele é um instrumento que ele mede, certo? E ele também indica. O termopar só mede, não indica. Por isso que eu preciso de um transmissor. Esse transmissor que está passando aí na sala, ele mede? Não, só indica a medição que foi passada para ele. Ele indica, mas ele mede? Por que ele não mede? Porque ele recebe a informação da medida. Isso. Só ele mesmo, se você instalar ele, alimentar ele vai medir o quê? Mas ele precisa de um termômetro Ele- que manda a informação para ele. Isso, ele precisa de um elemento sensor que seja capaz de detectar a temperatura e transmitir informação para ele. O termopar. Ele manda para você. Isso. Então, assim, não, vocês têm que... Essa aula de definição de instrumentação é para fazer esse papo maluco mesmo. Para você entender a classe dos instrumentos. Então, tá passando na sala aí um transmissor, né, de temperatura, certo? O transmissor, ele tem a função de indicar e transmitir. Agora tem um outro ponto, registrar. Registrar. Qual que é a ideia de um registrador? Gravar a informação. Você pode usar um CLP para fazer isso. Mas será que ele registra? Você consegue acessar aquilo que você mediu? Eu acompanhei os caras, eu acho que era todo mundo, não estou lembrando, mas eles falaram que conseguia registrar assim, né? O radar. Então, mas tem... Isso, então, mas imagine um instrumento que é ele mesmo que registra. Trabalhei numa empresa. Radar. Indicar uma coisa. Vamos lá. Um instrumento que indica é em tempo real. Por exemplo, eu venho aqui, vou medir a tensão dessa tomada. Pô, está dando 220 volts. Se você tirar a ponta de prova do multímetro, ele não registra. Registra. Me dá um exemplo, ó. Ele me deu Ele apertar o hold lá e apertar o hold. só que é um registro, só que o termo registrador é para você armazenar ao longo do tempo, né? Então, registrador hoje, ele tem equipamentos que fazem isso, certo? Alguém deu o exemplo do radar, rodovia, né? O conjunto como um todo, né? O radar em si, não que o radar, ele é um instrumento de medição, certo? Mas o conjunto como um todo, podemos dizer que tem um registrador ali. Tacógrafo, também. Eu trabalhei numa empresa de papel higiênico na antiga, lá em Cruzeiro, era no nome Card. Ia saindo uns molinhos de papel higiênico, ia cortando e tinha um medidor lá que já ia contando a quantidade. Ele indicava a quantidade. Ele indicava, só que aí o que acontece? Não sei se era um sensor que Antigamente, você tinha instrumentos que, além de medir, indicar, registrava. Só que hoje, como as máquinas estão muito, mas muito evoluída, e você tem muitos instrumentos, o que costuma se fazer é o que ele acabou de mencionar aqui. O que costuma se fazer é você montar um processo com equipamentos e dispositivos que, além de medir esse projeto como um todo,
registra. Então, hoje você vê um registrador dentro de uma máquina como um todo. Você entendeu? Você ela vê como um todo. Você tem lá, por exemplo, um instrumento vou dar um exemplo aqui. Uma máquina que mede uma balança, vai, certo? Uma máquina dosadora de materiais. Tem uma balança ali, não tem? Putz, e o peso? Aí eu tenho uma célula de carga, que é um instrumento que mede o quê? Pressão, né? Se eu consigo medir pressão, eu consigo determinar o peso. Você sabe que peso é uma força. O meu peso aqui na Terra, eu sou pesado. Certo ou não? Na Lua, sou leve. Aqui na Terra, eu sou obeso. Na Lua, qual é o seu nome, meu filho? Eu sou igual a ele. Magrinho. Magrinho, magrinho. Por quê? Peso é diferente de massa. A minha massa é igual aqui, igual lá na Lua. Agora, o meu peso é diferente aqui, lá na Lua. Oi? Porque existe um negócio chamado gravidade, a força gravitacional. O que é a força gravitacional? Aquela força que te puxa no centro da Terra, né? Se tem algum terraplanista aqui na sala, aí não vai acreditar que terraplanista não fala que não existe gravidade. Tem outro conceito, mas analisando a ciência, porque a gravidade é algo meio corrompida para os terraplanistas, né? Mas considerando que a Terra é uma esfera, certo? Considerando que a Terra é uma esfera, né? É que tem muita gente que essa moda de ser terraplanista hoje está forte. O que acontece? A gravidade ela puxa você para o centro da Terra, para o núcleo dela, né? Eu não vou para o núcleo dela porque a gente tem uma superfície aqui que gera uma resistência, né? E o que acontece? Existe um negócio chamado aceleração gravitacional. Certo? O que é essa aceleração gravitacional? É a aceleração da própria gravidade, que é 9,8, 9,9 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração, né, se você associar ela a uma massa, certo? Ou no meu caso, por exemplo, eu tenho 140 quilos, no meu caso, né? Estou gordo pra cacete. 140 quilos. Considerando a aceleração gravitacional da Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado, eu posso calcular a força que a gravidade está exercendo sobre mim. Vamos considerar que eu tenho que a gravidade da Terra seja 10 metros por segundo quadrado. Vamos arredondar o número. Então, a gravidade está exercendo uma força em mim de 1.400 newtons. Que a unidade de medida de força é newton. Então, estou recebendo uma força de 1.400 newtons. Se eu for para a Lua, não sei qual que é a aceleração gravitacional na Lua. Pesquisa aí depois, não sei. De cabeça eu não sei. 1,6? Deixa eu ver, a gravidade da Lua, quanto que dá? 1,6 metros por segundo. 1,6. Então, pega lá minha massa, 140... Olha lá, 140 quilos vezes 1,6, quanto que vai dar? Então, se você for olhar quantas vezes, olha a diferença, 1.400 versus, quanto que dá 1,6 vezes 140? Quanto que dá? Multiplica aí 1,6 por 140. Não precisa ir até a boca, essa parte aí até só do menor. Quanto que deu? 1,6 vezes 140? 224. Certo? Então pega 1.400 e divide por 224. Pega 1.400 e divide por 224. Dividiu aí? Quanto que deu? Quanto? Quer dizer que na Lua seria 6 vezes mais leve. Só dá um pulinho aqui. Vou dar um pulo e vou
Voltar rapidamente. Na Lua. Entendeu? Vou parecer um pônei. Entendeu ou não? Essa é a ideia da gravidade. Por isso, quando você olha lá, né? Você olha lá nos vídeos, você entrar no YouTube, o pessoal que foi para a Lua, você vê eles, nossa. Por quê? Porque uma coisa é o peso, outra coisa é a massa. Agora, a minha massa é a mesma aqui na Terra, é o mesmo aqui na Lua. Quando você sobe em cima da balança, a balança te informa o quê? Não. Só massa. Só que a gente costuma falar peso, né? Senão fica muito chatão demais, você fica meio... Aqueles caras meio... Mas entendeu o que é a gravidade? E HM, você pode usar ela como instrumento para indicar, né? Ela é um componente, na verdade, que você pode usar ela para indicar alguma coisa. Bom, então, a instrumentação, ela está envolvida em medir, indicar, registrar. Como eu estava falando a questão do registrar, gente, quando você olha para a parte de registrar, hoje ela está mais ligada num conjunto como um todo, já envolvendo o CLP, a própria IHM, um sistema supervisório, que eles são responsáveis por, além de ler, ele já registra. Tá? Para você ter acesso a dados históricos, né? Qual que é o objetivo, né, das instrumentações? Vamos lá, olha o silêncio aí. Qual que é o objetivo da instrumentação? Quanto mais instrumento de medida você tiver na sua máquina, melhor vai ser a qualidade do seu processo, né? Sim ou não? Quanto mais instrumentos de medida você tiver, melhor vai ser a qualidade do seu processo. Se o seu processo e sua máquina é bom, o seu produto é... tem a questão da matéria-prima também, mas analisando a matéria-prima boa, o seu produto vai ser melhor, né? Essas instrumentações, ela tem que se estar aferida também, né? Ele falou um ponto importante aqui. Temos instrumentos que precisam de aferição e temos instrumentos que não precisam. Isso é calibração, né? Por exemplo, o que a gente calibra? Aqui, Então, aí vem um ponto. O que a gente faz a calibração? A calibração, ela é importante. Você pega lá uma ISO 9000. O que é ISO 9000? A ISO 9000 é uma norma internacional que visa a parte da qualidade de uma empresa. De onde que nasceu essa ISO? De onde que nasceu essa ISO 9000? Será que foi algum louco lá que acordou num dia e falou, vou escrever? Não. A ISO 9000 foi formada por um conjunto de empresas e pessoas que, ao longo do tempo, foi compartilhando experiências ali, ensaios, eles chegaram num documento, falou assim, olha, o padrão para qualidade é isso aqui. A ISO 9000 fala o seguinte, o que precisa ser calibrado? Todo aquele instrumento que afeta diretamente a produção de um produto, a confecção de um produto, certo? Ou, vou dar um exemplo da eletrônica, que é mais a minha praia aqui, né? Qual instrumento deve ser calibrado? O do time da manutenção ou do time da assistência técnica? Por norma, qual deveria ser calibrado? Assistência técnica. Por quê? Porque é um instrumento da assistência técnica, é aquele que vai determinar para o reparador da placa, na hora que ele for fazer a medição ali num terminal de um componente, de um microcontrolador, na hora que ele for medir, se o instrumento dele não está devidamente calibrado, você não vai conseguir fazer um bom julgamento na hora de fazer o quê? Reparo da placa. Como é que você vai saber se o componente está danificado ou não? Certo? Nesse caso, você está afetando diretamente quem? O produto. De um eletricista, há necessidade? Sim, é importante que o instrumento de medição do eletricista esteja calibrado. Porém,
a medição dele não vai afetar diretamente o produto. Diretamente. Não há necessidade. Não há necessidade. Por exemplo, qual instrumento, qual balança precisa ser calibrada? Aquela balança que está lá no banheiro para você poder, né, ver se você está gordo ou não? Ou aquela balança que está dosando o produto na linha de produção? Então, a ISO 9000, respondendo a sua pergunta, ela bate na questão dos instrumentos, ela bate em que sentido? Ela bate naqueles instrumentos que estão diretamente ligados com o produto. O ideal é que tudo fosse calibrado. Só que se eu for calibrar tudo, né, não tem condição, né, meu? Custo que fica isso. Essa ISO 9000 é esse certificado. Tem empresas que não conseguem. Não consegue. Exatamente. Não consegue cliente. Então, existe, na verdade, nas empresas, campanhas de calibração, né? Primeiro, a empresa vai comprar alguma coisa outra, a primeira coisa que eles procuram é se ela é certificada. Exato. Hoje em dia, toda empresa precisa ter. Né? É igual a gente. Até pastelaria, hoje em dia, tem que ter ISO 9000. Melhorar o currículo. Precisa ter. Então, assim, quando um auditor for lá na sua fábrica, ele quer saber se o instrumento que ele está analisando afeta diretamente o produto. Né? Ou a segurança também de quem está trabalhando. No caso, quando vai a auditoria, eles apresentam os pontos que está faltando e você tem um tempo para você estar. Sim, para poder fazer. Exatamente. Aí vira aquela correria. Né? Na Maxon, lá, a gente tinha um período que você trabalhar com o paquino. Depois você tinha um período, depois disso você levava para uma área lá só de aferição de instrumento. Né? Tem que aferir. Parte só de aferição. Ou seja, o objetivo da instrumentação é, com certeza, melhorar a qualidade do produto, quanto mais melhor, né? O menor custo, quando a gente está falando de um processo como um todo, né? Porque quanto mais instrumentos, mais qualidade, menos downtime de máquina, processo, etc. Aí, automaticamente, você tem aumento em quantidade de produto e, obviamente, você tem segurança, né? Segurança e melhoria do meio ambiente. Bom, o que é processo? Porque, assim, quando você vai falar de instrumentação, existe uma palavra chamada processo, certo? O que é processo para um advogado? Diferente de um processo para um caso de automação, né? Processo de advogado é uma coisa. Processo para nós da indústria é outra. O que é processo? É transformar algo. Certo ou não? Lá na Barri. Lá na Barri, o que eles transformam lá? Leite, açúcar, né? Gordura vegetal, sei lá, o animal, cacau, em quê? Chocolate. O que a multilaser transforma? Materiais metal-mecânicos, né? Então a gente tem que falar da matéria-prima já, né? Materiais metal-mecânicos, plástico, o que mais? Materiais semicondutores, hein? Sim. Toda essa matéria-prima em quê? Em smartphone, tablet, né? Ou seja, então quando você vai falar de instrumentação, a primeira coisa que você tem que saber é em que processo eu vou usar. Certo? Eu preciso ter, por exemplo, lá vamos supor que o pessoal que está trabalhando um processo de usinagem, certo? Então, tem um profissional que está trabalhando com a parte da qualidade, que está trabalhando com a parte de medição ali da peça para ver se está ok ou não, certo? Vamos supor que o que ele está usando ali como instrumento de medida é um paquímetro, beleza? Qual é o processo dele? Transformar o quê? O minério em uma peça mecânica, não é? Sim ou não? Ou a matéria-prima metálica lá em uma peça mecânica. Faz sentido eu pegar um multímetro e dar para ele? Usa aí para você trabalhar. Não. Faz sentido, né? Não tem sentido. Assim como pegar, por exemplo, um paquímetro e entregar para o pessoal da assistência técnica. Faz sentido, né? Ou de uma indústria eletrônica, por exemplo. Então, quando você fala de instrumentação, você tem que saber uma coisa.
em que processo vai ser usado. Agora, tem alguns casos de instrumentos que você usa em muitas máquinas. Vamos lá pegar Balduco, pega a Frum, pega a Multilaser, vamos ver outro processo aqui, pega a Delo. Vários processos diferentes aí, certo? Eu tenho certeza que tem um sensor, tem um instrumento lá que é comum em todas as máquinas, de qualquer uma dessas empresas aí. Você tem certeza absoluta que você vai encontrar em todas. Sensor fotoelétrico. Bata uma aposta, se você for na Balduco, você vai encontrar. Se você for na Multilaser, você vai encontrar. Se você for na Dell, você vai encontrar. É o mesmo instrumento de medicina. Vamos falar de instrumentação em geral, vai? É o mesmo instrumento, porém em processos diferentes. Certo ou não? Certo? Agora, pode ser que você tenha alguns instrumentos que sejam específicos daquela indústria, né? Ou daquele setor em si. Então, quando você fala de instrumentação, a gente vai ter que pensar, pô, em que processo? Tem coisa que é comum, tem coisa que não é. Tá? Então, você tem que pensar em processo. Como é que você vai saber isso, gente? Aí é só você tendo experiência mesmo trabalhando nas empresas, tá? Por isso que muitas pessoas que... Vamos supor, você pega um cara fera de processo lá da Barri. Pô, cara, o que você usa aí para você poder garantir a qualidade do chocolate, hein, meu? Putz, eu uso instrumento assim na máquina, do modelo tal, modelo XYZ. Eu uso essa associação aqui de instrumentos que vai me dar um resultado assim, 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 assado. Putz, o cara é fera, hein? Pega esse cara e coloca para trabalhar na Panasonic. O que ele vai falar? Putz, e aí agora? O que eu faço agora? Agora eu vou pensar no setor da manutenção. Pega o eletricista lá. Pega lá na Multilaser. Se eu pegar o eletricista da Multilaser e colocar para trabalhar no Balduco, trabalha? Trabalha. Trabalha. Por quê? Porque o conjunto de instrumentos que esse profissional utiliza é o mesmo. Então tem setores que os instrumentos são comuns, o cara sai daqui, vai para lá e assim por diante, e tem instrumentos que são específicos do processo. Por exemplo, né? Alguém da manutenção já viu isso aqui na Multilaser? Não vai encontrar. Não tem, não faz sentido. Para que eu vou ter um transmissor de temperatura da Smart parrudo igual esse daqui? Né? Entendeu? Agora, vai na petroquímica para você ver. Vai na petroquímica. Se você quiser, não tem. Né? Então, assim, todo instrumento tem alguns que são comuns entre processos, né? E tem outros que são específicos, tá? Porém, é importante que você entenda o que é processo. Vocês entenderam o que é processo, né? O processo da Multilaser é um, o processo da Balduco é outro, o processo da Dell é outro. Por mais que tenha algumas coisas semelhantes, mas cada empresa tem o seu processo. E toda empresa vai ter um conjunto de instrumentos ali que é comum e vai ter um conjunto de instrumentos que é específico. Variável de processo. Se você vai trabalhar com instrumentação, você tem que trabalhar com variável de processo. Qualquer fenômeno físico ou físico-químico cuja quantidade, propriedade ou condição física é medida a fim de que se possa efetuar a sua indicação ou controle de um processo, também chamada de variável controlada. Vamos lá. Se eu pegar um multímetro e colocar ele na escala para medir tensão elétrica. Tudo bem, agora a pergunta que eu vou fazer é qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Mas, quando eu coloco na escala do voltímetro, não é um instrumento de medição? Qual que é a variável de processo que ele está medindo? Tensão elétrica. Por isso que eu falei, a mesma coisa eu falar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão.
Qual que é a cor do cavalo branco, Napoleão? Branco. É a mesma coisa que eu falar. Qual que é a variável física do instrumento de medição chamado voltímetro? Mede o quê? Tensão. Certo? Se eu... Oi? Ah, dá. Não, o pessoal falava. Só pode ser né? Que a cor do cavalo branco Napoleão, os caras falavam que era preto porque o nome do cavalo era branco. Aí eu já não sei, né? Aí já virou. Ficou doido o negócio. Ou seja, quando a gente vai falar de variável de processo, a gente tem que entender o que esse instrumento está medindo, cara. O que esse instrumento está medindo? Instrumentos mais fáceis, por exemplo, né? Um multímetro vai medir tensão, corrente, resistência. Agora, eu tenho um instrumento de medição que você não sabe o que ele mede. Por exemplo, se eu pegar um sistema de visão, não está na classe de instrumento de medição? Vocês não viram aquele dia eu explicando o que é um sistema de visão? O que o sistema de visão mede? Qual que é a variável de processo dele? Cor, dimensão, o que mais? Profundidade. Ele tem uma série de variáveis. Ou seja, vai ter instrumentos que você fala, cara, isso aqui mede temperatura. Essa é a variável de processo. Agora vai ter instrumento, putz, o que ele mede? O multímetro, por exemplo. O multímetro, ele trabalha com várias variáveis de processo, né? Como tensão, corrente, entre outros. Deixa eu só controlar o tempo dessa aula aqui. Por quê? Porque senão vai que o computador perde, né?